bom ver você aqui hoje. Ver você aqui hoje é ver que a misericórdia de Deus se renovou na sua vida. É ver que a bondade de Deus se renovou na sua vida. É ver que você está vivo, você está de pé. Você pode dizer comigo assim: obrigado, Senhor, por sua bondade, por sua misericórdia e por seu grande amor. Diga obrigado, Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Que louvor maravilhoso, né? Que bom poder adorar o Senhor. A Bíblia diz que aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Você tem fôlego aí? Diga glória a Deus. Agora olha para essa bênção do teu lado, fala louve. Fala para ele assim: em tempo e em fora de tempo. Fala para ele assim, ó: não deixe de louvar. Amém? Se as ondas do mar da vida quiser te afogar, segura na mão de Deus e vá. Não olhe para os lados. Amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria que você se assentasse um pouquinho. Graças a Deus por esse domingo, graças a Deus por esse momento tão bom na presença de Deus. Estou muito feliz aqui de poder ser o instrumento de Deus para abençoar a tua vida. A palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã. Então eu quero dizer para você que a palavra que Deus vai ministrar ao teu coração hoje, você já pode ter ouvido ela, mas ela vai se renovar na tua vida. Amém? Agora olha para essa pessoa e fala assim: olha, preste atenção. Precisa prestar atenção. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeçam a glória de Deus. Então Ele não quer que você entenda. Ele quer que você duvide da palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela diz que ela é viva e eficaz. Ela é mais poderosa do que uma faca de 2 gumes. Viu? Então a palavra de Deus é viva. Fala para essa pessoa do seu lado, fala: ela é viva. E o que é vivo faz bem para nós. Amém? Então que o Senhor nesta noite abra o seu entendimento para que você entenda o propósito dele na sua vida. Que você entenda aquilo que Deus tem para você. E que a vontade de Deus para minha vida e para a sua vida, ela é boa. Diga comigo assim: boa. Diga perfeita. Diga e agradável. Olha para essa pessoa do teu lado e fala: você está entendendo? O que Deus tem para você é bom, perfeito e agradável. Quem recebe? Porque você tem que crer. A Bíblia diz que se nós crermos, nós veremos o quê? A glória de Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém, queridos? Então eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo, vamos ler o 1. Vamos entender um pouquinho do que Deus tem para nós. Diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Diga comigo, vivo. Diga santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você tem que saber o que você está fazendo aqui hoje. Esse é o nosso culto racional. Você tem que saber o que você está cantando. Você tem que saber o que você está apresentando a Deus. Porque a sua vida é muito preciosa para Deus. Amém? No versículo 2 diz, ó: não se conforme
Diga de novo. Essa pessoa está conversando. Diga para ela, não se conforme. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Diga transformação. Pela renovação do vosso entendimento. Lembra que eu falei? Que o Deus desse século, o diabo, ele cegou o entendimento das pessoas, para que não lhes resplandeçam a glória de Deus. Porque Deus quer se revelar a você. Amém? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso quer dizer que ninguém vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se não houver uma renovação do seu entendimento. Se você não deixar que essa palavra gere vida dentro de você. Se você não deixar que essa palavra gere vida em você, precisa renovar o entendimento. Precisa haver uma mudança. Metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento. E aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz essa carta aos Romanos. E o lindo do capítulo anterior, Paulo, ele era o pregador dos gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus. Eram chamados de gentios. E ele, como judeu praticante da lei, Deus o chamou para pregar aos gentios. Olha que lindo. Deus escolheu ele para isso. E veja, a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O rejeitaram. Mas todo aquele que o recebeu, ele o tornou filho de Deus. A saber, pelo seu nome. Então, eles o rejeitaram. Nós o aceitamos e nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? Estamos enxertados, porque nós não somos judeus, mas Jesus era judeu. Nós somos enxertados em Jesus. Nós somos colocados em Cristo. E hoje nós somos participantes da eternidade. Hoje nós somos participantes dessa mesa maravilhosa que o Senhor colocou para nós. E é tão lindo isso. Quando eu li o capítulo 11, que eu deixo para você ler na sua casa, a gratidão no meu coração aumentou mais. Sabe por quê? Porque ele não veio para nós. Ele veio para os judeus, ele veio para Israel. Viu? Foi para isso que ele veio. Mas Deus, quanto maravilhoso ele é. Como Deus é incrível, Deus viu além dos seus escolhidos. Ele não viu apenas os seus escolhidos, mas ele viu nações, ele viu o mundo. E ele amou. Ele amou. E ele permitiu que essa salvação alcançasse o mundo. Alcançasse a nós. Alcançasse eu e você. Como esse hino que foi cantado aqui agora. Como nós estávamos lá no mundo. Eu e você. E tantos outros que me ouvem. Mas hoje nós estamos em Cristo. E estamos desfrutando do seu amor. Estamos desfrutando dessa presença maravilhosa de Jesus. Amém?
Mas isso não quer dizer que eles também não vão ser salvos. Vai sim, viu? Porque eles também vão ser alcançados. Porque Deus tem salvação para todos. E Deus tem a forma dele trazer um por um para os seus braços de amor. Amém? E depois que o apóstolo, aqui no capítulo 11, ele discorre sobre a salvação, sobre o gentio, sobre o propósito de Deus para o mundo. Ele entra aqui no capítulo 12, dando instruções para nós que fomos alcançados por Cristo. E ele diz para nós: não se conforme, não se amolde às coisas dessa terra, não se molde com as coisas deste mundo, não se amolde ao mundo, mas transforme a vossa mente, porque você não é deste mundo, você está aqui neste mundo como peregrino nesta terra, nós estamos aqui de passagem. Então não se amolde às coisas deste mundo, porque o mundo, ele quer entrar dentro da igreja. E nós precisamos observar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E nós precisamos tomar uma decisão. Vamos se deixar moldar pelas coisas do mundo? Ou nós vamos nos moldar pela palavra de Deus? É uma escolha de cada um de nós. E quando a Bíblia diz: não se conformem, não se molde, não se deixe moldar pelas coisas dessa terra, mas transforme pela renovação do vosso entendimento. Sabe o que Deus está dizendo? Aquilo que você já recebeu de Deus, a palavra que você já recebeu, a palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que quer te tirar dos moldes deste mundo. Deixe que ela gere vida dentro de você. Deixe que ela te molde dentro dos padrões da palavra de Deus. Deixe a sua mente ser transformada pelo conhecimento que você já recebeu. Deus nunca vai cobrar eu e você daquilo que nós não ouvimos, daquilo que nós não sabemos. Seremos cobrados daquilo que Deus tem nos dado, daquilo que Deus tem dado para nós. Por isso que Ele está dizendo, transforme o vosso entendimento, pela renovação, aquilo que você está recebendo de Deus. E depois que a sua mente for transformada, depois que houver esse milagre dentro de você, aí você vai experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Quem quer experimentar essa boa, perfeita e vontade de Deus aí? Então renove a sua mente. Aquilo que Deus tem colocado, aquilo que Deus tem te entregado, aquilo que Deus tem falado com você. Viva, ande sobre o conhecimento que Deus tem te dado. Não olhe para os lados, mas deixe que esse conhecimento gere vida dentro de você. Deixe que esse conhecimento te leve a viver os milagres de Deus na tua vida. Deixe que esse conhecimento faça um milagre dentro de você. Não olhe para os lados. Não deixe que o Deus desse século pegue o que você tem recebido de Deus e venha roubar essa fé de você. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou, irmãos, cegou o entendimento através da incredulidade. Porque sem fé, meus queridos, é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que tenha fé. E acredite que Ele é galardoador do que os busca. Então o diabo, ele quer que você se torne incrédulo. Porque quando você duvida da palavra de Deus, você fica como cego. Você não consegue enxergar. Você não consegue viver o que Deus tem para você. Você começou a se moldar com as coisas dessa terra.
Porque Deus é espírito. Queridos, Deus é espírito. E a palavra de Deus diz que importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A verdade é a palavra, irmãos. A palavra é a verdade. Mas o diabo quer roubar isso de você. Como que ele rouba, irmãos? Eu já falei isso aqui várias vezes. Mas se é necessário falar de novo, eu não me canso de falar, irmãos. Porque se eu estou falando de novo, é porque você ainda não aprendeu. Você sabe como é que ele rouba? Ele rouba através dos 5 sentidos. Diga 5 sentidos. Olha para o teu irmão e fala 5 sentidos. Diga assim, ele trabalha nos nossos 5 sentidos. Visão. A Bíblia diz que os olhos é o quê? A janela da alma. Janela da alma. E a Bíblia diz que o meu justo não viverá do que vê, mas viverá do que crê. Você está entendendo? Os olhos são a janela da alma. Cuidado com o que você está vendo. Cuidado. Não julgue precipitadamente. Porque a Bíblia diz que da mesma forma que você julgar, você será julgado. Então, nem tudo que você vê é. O homem, ele julga pela aparência. O homem, ele julga por aquilo que ele vê. Mas Deus, ele diz, eu não sou como o homem. Eu não olho a aparência, mas eu olho o coração do homem. Você está entendendo? Então, cuidado com o que você está vendo. Cuidado. Porque os olhos é a janela da alma. Cuidado com o que os seus olhos têm tido contato. Cuidado. O justo não vive do que vê. Mas o justo, ele vive do que ele acredita. Em quem você tem acreditado? Em quem você tem acreditado? Você tem acreditado nos homens que não podem fazer nada por você? A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem na força do seu braço. Sabe o que está dizendo? Maldito o homem que confia no homem e na força do seu próprio braço. Você tem ouvido homens? Você tem olhado para os homens? Porque o homem é falho. O homem é pecador. No homem não há verdade. A verdade está em Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele. É para Ele que eu e você tem que olhar. Se você tirar os olhos de Cristo, você vai cair. Se você ficar olhando para o homem, você vai cair. Porque a Bíblia diz que se um cego guiar o outro, os dois cairão. O homem é como você, como eu. E todos nós, homens, vamos nos deparar diante do trono da graça. E eu não vou poder dizer, Deus, mas foi o fulano. Não vou poder fazer isso. Olha para o teu irmão e fala, para de olhar o homem. Pare de olhar o homem. O homem vai dar conta diante de Deus. O homem vai dar conta diante de Deus. Quando eu digo homem, eu estou dizendo mulher também. Não olhe o homem. Se você olhar o homem, você vai cair. No homem não há verdade. A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso, e eu, Senhor, verdadeiro. Olhe para a palavra. A palavra não te engana. A palavra é a verdade. A palavra não mente. Vocês estão entendendo? Diga comigo assim. Visão.
Agora diga comigo, audição. Olha para o teu irmão e fala, isso aí faz parte dos seus sentidos, viu? Cuidado com o que você ouve. Cuidado. Cuidado com o que você ouve. Porque o que você ouve pode te contaminar. A Bíblia diz que as más conversas, corrompem os bons costumes. Irmãos, preste atenção. Você pode ter a educação que você tiver, preste atenção. Cuidado com as más conversas. Cuidado com o que você ouve. Recicle. Questione. Está dentro da palavra de Deus? O que Jesus está dizendo sobre isso? Vocês estão entendendo? É muito vento de doutrina. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Então tome cuidado, meus irmãos. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com os conselhos que você tem recebido. Cuidado com aquilo que você tem ouvido, que está indo contra a palavra de Deus. E você sabe que está errado. Você sabe que está errado. E muitas das vezes você se deixa levar. Por que eu me deixo levar? Porque está preenchendo o meu ego. Porque é confortável para mim. Porque está gostoso. Porque é bom. Porque a Bíblia diz que quem está em trevas não quer olhar para a luz. Sabe por quê? Porque se olhar para a luz vai ser confrontado pela luz. E muitas das vezes não quer abrir mão do seu pecado. Não quer abrir mão da sua desobediência. Quer viver da forma errada. Meus irmãos, acorde. Isso é jogo de Satanás. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Eu estou te trazendo uma palavra que vai te gerar vida eterna. Cuidado com o que você ouve. Cuidado. Tem muita gente ouvindo muita coisa. E tem muita gente saindo da presença de Deus porque tem ouvido muita coisa. Mas não corrobora, não confronta com a palavra. A palavra de Deus está dizendo isso? Vocês estão entendendo? Os 5 sentidos são portas que Satanás entra para destruir a vida do homem. Visão, audição. Diga comigo assim, paladar. Fala para o teu irmão, paladar. A boca. Cuidado. Nem tudo você come. Tem coisa que pode fazer mal, pode dar dor de barriga. Não é verdade, gente? Quem essa semana aí comeu alguma coisa, deu uma dorzinha de barriga aí? Ficou ruim da barriga. Olha lá, irmã, tá vendo? Ó, irmão, vou confessar um pecado. Ontem nós saímos daqui com muita fome, sabe? Quando você está com fome, você inventa tanta coisa, não é? Gente, você come até pedra. Ó, posso dar um conselho para você? Quando você for no mercado, coma antes. Porque quando a gente vai no mercado com fome, irmão, a gente estoura o cartão. Porque é tanta coisa que vem na tua cabeça. Ah, vamos fazer isso. Vamos comprar lasanha. Vamos comprar isso. E fica tudo no freezer. Quando você chega em casa, parece dar uma moleza, né? Você joga no freezer, nem faz. Aí nós saímos daqui. Pastel. Eita, Jackson. Ah, mas porque tem uma massa lá em casa. Ah, porque tem um pouquinho de carne moída. Tem uns pedacinhos de queijo. Ah, tem uma linguiça lá defumada. E começou a aparecer as coisas, irmão. Ah, tem um franguinho lá, né, que tá temperadinho já. E vai aparecendo os negócios. Ah, tem uma linguiça que sobrou do almoço. E a Silmara, a benção, é a cozinheira, ali o pastor.
E vai lá e faz. Ó o zóio, irmão. Ó o zóio. Tá pro teu irmão, ó o zóio. Ó eu. É 3 para cada um, tá? Ó o zóio, irmão, ó o zóio. Olha o que a fome faz. Misericórdia, tá repreendido. Não consegui comer 1,5. Aí eu falei assim, tem um comprimidinho aqui, que é um santo comprimidinho de Deus. Quer, Silmara? Toda feliz. É o quê? É, nutriu, mas não alimentou. Verdade. Aí meu filho acordou, falou, não, eu tava com ânsia de vômito. Falei, também, meu filho, tu comeu 4 pastel. Fala pro teu irmão assim, cuidado. Nem tudo que te nutre, te alimenta. Aliás, perdão, como é, Jackson? Isso, nem tudo que te alimenta, te nutre. Cuidado com o que você come. Irmãos, hoje as redes sociais, ela dá muita comida. Eita, meu Pai eterno. Cuidado. Cuidado com o que você vai comer. Você tem que aprender a fazer reciclagem. Recicle. Não vai comendo tudo que estão te dando não, irmão. Eu lembro de uma vez que eu estava aqui. E chegou uma pessoa, começou a falar que a minha igreja não vai para o céu. Falei, sangue de Jesus tem poder. E eu falei para essa pessoa assim, olha, eu era uma alcoólatra, eu tinha depressão, tentei o suicídio 3 vezes, mas um dia eu entrei na igreja, e ali Jesus trabalhou na minha vida, Jesus me curou, Jesus me libertou, e hoje eu estou aqui para dizer que Jesus é maravilhoso. E eu vou para o céu, e eu vou te encontrar lá também. Vem colocar ponto de interrogação na minha fé. Irmão, eu sei quem eu sou. Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu conheço a palavra de Deus, irmãos. Eu sei o propósito pela qual eu estou aqui. Eu não estou aqui de passagem. Nasci, cresci, morri, vou embora. Não, eu tenho um propósito. E o meu propósito é pregar a palavra de Deus, é levar salvação para quem quer. É pôr as mãos sobre o enfermo e Jesus me usar para curar vidas. É levar a palavra de Deus para casamento que estão destruídos e eu ver a restauração desse casamento. Vocês estão entendendo? É orar, é levar a palavra de Deus para uma pessoa que tem problema com vício e essa pessoa ser liberta. O meu propósito de vida, irmãos, é levar Cristo para as pessoas. Porque Cristo me salvou, Cristo me libertou. Eu sei quem eu sou. Então eu não vou comer qualquer coisa que me dão. E muitos têm comido muitas coisas que têm sido oferecido. Cuidado. Cuidado, que você pode sofrer de uma indigestão espiritual. Você pode sofrer de uma cólica espiritual. Cuidado. Isso pode matar a tua fé. Porque a palavra de Deus diz que um dos sinais dos finais dos tempos seria a apostasia. O que é apostasia, irmãos? É eu que estou aqui dizendo para você que eu creio nessa palavra, eu prego essa palavra e daqui a pouco eu estou trazendo outra coisa diferente para você. Como assim? Eu estou apostatando de uma fé que eu tenho, abrindo mão dessa fé, porque em algum momento eu comi alguma coisa e aquilo me contaminou. Vocês estão entendendo? Cuidado com o que você come. Saiba quem você é em Cristo. Saiba quem é Cristo na sua vida. Saiba de onde Ele te tirou. Quem era você? É muito simples. Olhe para a sua vida lá atrás. Quem era você? Vocês estão entendendo? Essa palavra me libertou, me curou, me salvou. Essa palavra, irmãos, curou um câncer na minha alma. E agora eu digo que essa palavra não é assim. Isso é apostasia. Cuidado com o que você
come. Cuidado. Amém? Visão, audição, que mais? Paladar, qual é o outro? Tato. Fala pro teu irmão, cuidado no que você pega. Cuidado. Porque nem tudo que você põe a mão é da vontade de Deus. Queira o que é seu. Queira o que é seu. Não precisa cobiçar o que é do outro. O que Deus tem para você é bom, perfeito e agradável. Não deseje o que o outro quer. Tem. O que Deus tem para você é especial. Entendeu, Denis? O que Deus tem para você é especial. O que Deus tem para você aqui nessa noite é único. O que Deus te chamou para você é você que tem que fazer. Cuidado no que você toca. Cuidado. A Bíblia diz que nós temos que apresentar mãos santas ao Senhor. Sabe por quê? Ó, aqui está a vida do homem. Aqui está a nossa digital. Não é assim? Aqui está a nossa digital, ó. Apresenteis mãos santas ao Senhor. Mãos santas. É o que Deus diz para mim e para você. Tato, qual é o outro? Olfato. É olfato, não é isso? Faltou olfato? É o que você ouve. É o cheiro. Ó, me fizeram assim, verdade. É o olfato. É. Fala pro teu irmão, cuidado onde você tá pondo teu nariz. Fala de novo para ele, cuidado onde você tá pondo teu nariz. Porque tem gente que fica querendo pôr o nariz na vida do outro. Né, irmãos? Fala pro teu irmão assim, ó, cuida da tua vida, rapaz. Tem gente, irmão, que não cuida da sua própria vida, ainda quer cuidar da vida do outro. A Bíblia ensina que eu devo analisar a mim mesmo. Não fazer análise do outro. E se você fizer uma análise do outro, seja para você ajudar o outro na sua fraqueza. Não você detonar o outro. Então, cuidado aonde você está pondo o seu nariz. Vocês estão entendendo? Porque às vezes você está colocando o teu nariz numa situação que não é tua. Isso pode se virar contra você. Às vezes você coloca o teu nariz na vida do outro, isso acaba prejudicando você. Quem conhece aquela história do telefone sem fio? Ninguém sabe a história do telefone sem fio? Levanta a mão, olha. Sabe o que é o telefone sem fio? Eu chego aqui para minha nora, falo para ela assim, você viu? Isso. Eu falo uma coisa para ela. Aí ela chega para outra pessoa e fala, só que eu falei A, B, C, D. Ela vem com E, F, G. Aí o outro chega para o outro e fala o H, I, J. Aí o outro fala o K, L, M. Aí o outro vai, irmãos, isso vira uma bagunça. Quando chegar naquele que está lá na frente, aquele que contou é todo prejudicado. Aí o outro vem e diz assim, mas eu não falei isso. Quem já viu essa história? Eu não falei isso. Não, você falou sim. Não. Distorce a conversa. Sabe por quê? Porque meteu o nariz onde não era chamado. Foi fazer fofoca do outro. Fala pro teu irmão, cuidado com fofoca. A Bíblia diz que uma coisa Deus abomina. É o fermento. A fermentação. E o diabo, irmãos, ele conhece o ser humano. Sabia, Vinícius? Ele é sujo, irmão. Esses são 5 sentidos, portas, que se eu e você abrir, ele entra e ele destrói mesmo. Ele não tem compaixão.
Amém, queridos? Você consegue entender? Deus está falando conosco aqui hoje muito sério. Deus está trazendo entendimento para mim e para você, muito rico. Cuidado com seus 5 sentidos. Cuidado com seu coração. Cuidado. A sua vida é muito importante para Deus. A nossa vida é muito importante para Deus. Amém? Aqui no versículo 11, se você olhar, diz assim, ó: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Está dizendo o quê? Não sejais vagarosos no cuidado. Que você sabe que você tem que fazer, faça. É correto fazer? Eu sei que está errado, não vou fazer mais. Tomar uma decisão, irmãos. Irmãos, a nossa vida, ela é feita de decisões. E eu entendi isso. Eu entendi muito isso quando eu me converti. Porque Deus, Ele trabalha, irmãos, na decisão. Você precisa decidir. A Bíblia diz que aquele que quer Deus, limpe-se mais. Limpe-se mais. Viu? Transforme a vossa mente. Entenda o que é bom para você. A palavra de Deus, ela tem uma resposta para todas as áreas da sua vida, queridos. A palavra de Deus tem resposta para o seu casamento. Ontem nós tivemos aqui terapia para casais. Ô irmãos, dentro da palavra de Deus, esses casais receberam um conteúdo tão precioso para o casamento deles, que não tem, irmão, dinheiro que pague. Não tem. Aí uma irmã falou assim, eu convidei alguém, mas esse alguém falou que não, que está tudo bem. Que nada de ruim está acontecendo, mas a terapia não é para só contar coisa tá ruim. Aí, nós tomamos um exemplo aqui do irmão Jacques. O irmão Jacques tem 40 anos de casado, né, amigo? 40 anos, irmão, pensou? Ele tem mais tempo de casado que eu. Eu tenho 38. Ele tem 40 anos. O irmão Jacques está sentadinho ali aprendendo. Temos o casal mais novo aqui, que é o Samuel e a Silmara, tem 2 anos. Estão interessados em aprender. Porque os erros que eu cometi, os erros que o irmão Jacques e a Terezinha cometeram, eles não precisam cometer mais. Então é algo que vai alimentar teu casamento. Está tudo dentro da palavra de Deus. Tudo. O problema, irmãos, é que a gente só procura Jesus quando a gente está no fundo do poço. Quando a coisa está ruim. Enquanto estiver bom, a pessoa não quer Jesus. Mas quando a coisa aperta, a pessoa quer Jesus. Não precisa chegar assim. Né? Deus tem o melhor para nós. Olha para essa pessoa do teu lado e fala assim, ó, Deus tem o melhor para você. Amém? Olha o conselho do apóstolo aqui para nós, ó. Sede unânimes. Para renovar a mente aqui, hein? Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não seja sábio em vós mesmos. Sabe o que Deus está dizendo? Dê graças pelo que você tem. Seja grato pelo que você tem. E as tuas conquistas serão grandes. Viu? Quando ele está dizendo para... não ambicionei coisas grandes, para você não ficar ansioso, calma. Tudo tem o seu tempo certo de acontecer. Você só agradeça a Deus, agradeça pelo que você tem, agradeça por aquilo que você ainda vai conquistar na sua vida. Seja agradecido. Coloque a tua mão lá na tua casinha, teu fogão está ruim? Coloca a mãozinha lá, Senhor, obrigada pelo meu fogãozinho, mas já estou declarando um novo. Mas seja grato pelo que você tem. Deus vai abrir porta onde não tem na sua vida.
Amém? Ó, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Sabe o que Deus está dizendo? É possível. Se for possível, tenha paz com todo mundo. Tenha paz com todo mundo. Com todos os homens. Não procure encrenca para você. Fala para o teu irmão, não procure encrenca. Irmão, tem gente que procura problema. Como é que é? Aonde não tem, ou até mesmo em casca de ovo, pelo em casca de ovo, né? A gente fica procurando problema. Fala pro teu irmão, aquieta o facho, rapaz. Agradeça pelo que você tem, agradeça pela tua família, pela tua casinha. Agradeça pela tua esposa, pelo teu marido, pelos teus filhos. Agradeça. Não fica procurando problema não. Tenha paz com todo mundo. Amém? Deixa de confusão com a vizinha. Pastora, eu não gosto daquela vizinha. Não tem que gostar da vizinha. Deixa a vizinha no cantinho dela. Ame a vizinha. Minha vizinha é fofoqueira, pastora. Que você não seja fofoqueiro. Ore pela vizinha para Deus mudar ela. Tenha paz com todos. Amém? Tenha paz. Naquilo que for possível para você, tenha paz com todos. É o que o apóstolo está dizendo. Amém? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Viu? Tira o sentimento de vingança do seu coração. Isso não faz bem para você. Não pague o mal com o mal. Entrega na mão do Senhor. Ore por essa pessoa. Viu? Mas não guarde sentimento de vingança. Isso aí, sabe, envelhece a alma. Isso empobrece, irmãos. Vai te tornar um espírito pobre. Tira o sentimento de vingança. Porque a vingança não é sua. A vingança é do Senhor. E cada um vai receber do Senhor aquilo que merece. Amém? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá para comer ele. Você pode dar comida para o teu inimigo? Dá um prato de comida. Fala de Jesus para ele. Palavra de Deus, hein, gente? Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Sabe o que é isso? Você vai amontoar brasas. A bênção de Deus vai estar sobre você. Deus vai estar sobre você, sobre a tua vida. Amém? Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Fala para o teu irmão, não se canse de fazer o bem. Ô, pastor, eu estou cansado. Essa pessoa não reconhece. Você fez o bem para ela? Entrega na mão de Deus. A sua recompensa vai vir de Deus. Não fique esperando o homem, não. Espere do Senhor. Porque nenhum trabalho, a Bíblia diz, no Senhor será em vão na nossa vida. Mas Ele vai recompensar cada um segundo aquilo que está fazendo. Diga assim comigo assim, mudando a minha mente. Mudando a nossa mente. Amém, queridos. Eu gostaria que você ficasse de pé. Deus tem algo especial para você hoje. Você entendeu a palavra? Deus tem algo especial para você hoje.